Qual o melhor tipo de suplementação para paciente bariátrico? Bom, para falarmos sobre a necessidade de suplementação após a cirurgia bariátrica, você precisa entender como a cirurgia surgiu e o que ocorreu com o seu metabolismo após o procedimento cirúrgico. Eu vou tentar fazer uma aula bem simplificada, porque este assunto ele é bastante complexo. Na faculdade eu ficava me perguntando como eu iria explicar toda a complexidade que ocorre na absorção de nutrientes no nosso organismo. Foi quando eu comecei a desenvolver projetos de extensão com pacientes bariátricos. Foi a melhor coisa que eu fiz. Primeiro, porque eu precisava estudar para ensinar para eles e segundo, pelo vínculo que eu criei com esses pacientes que se estendem até os dias de hoje. Eu fiz questão de não perder o contato com eles. Mas vamos para a nossa aula, certo? Começo pela cirurgia bariátrica. Vamos falar sobre como surgiu a cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica ela é uma ferramenta extremamente eficaz para o tratamento da obesidade e de doenças associadas à obesidade, como diabetes, hipertensão, esteatose hepática, apneia do sono, doenças cardiovasculares, alguns cânceres, entre outras doenças. Nos dias atuais, a obesidade é uma doença cada vez mais comum e já temos dados epidemiológicos assustadores quanto a esta doença. Eu preciso deixar claro para vocês que o tratamento cirúrgico da obesidade não se resume à cirurgia em si, mas à chance de dar ao paciente a oportunidade de mudar o estilo de vida. É aí que muitos pacientes pecam quando optam por fazer o procedimento cirúrgico. Eles acham que a cirurgia será o grande milagre da vida deles e não é. É preciso ter a consciência de que as mudanças precisam ser realizadas após o procedimento e para que isso ocorra, o paciente precisa estar comprometido primeiro com ele mesmo, porque este é um processo que envolve a saúde do paciente. E segundo, ele precisa estar comprometido com a equipe que escolheu para operar. Alguns estudos apontam que o obeso, mesmo antes de operar, muitas vezes já tem algumas deficiências nutricionais, como por exemplo, falta de vitamina D, vitamina A, zinco. E isso se dá pelo fato dele ter uma alimentação desregrada, rica em alimentos altamente calóricos e industrializados, com excesso de sódio, açúcar e gordura. Este tipo de alimentação compromete o metabolismo de micronutrientes no organismo do paciente obeso. Resumindo, ele já tem comprometimento nutricional mesmo antes de realizar o procedimento cirúrgico. E muitas vezes ele não sabe ou não faz o diagnóstico. Na maioria das vezes, ele só quer mesmo operar e ser magro. Falando em ser magro, não é ruim desejar ser magro, desde que isso seja possível. E se você deseja ser magro e está disposto a percorrer o caminho para chegar a este objetivo, faça-o. Mas faça da maneira correta. Não faça de qualquer jeito. Existem caminhos que já foram percorridos com sucesso, principalmente após a cirurgia bariátrica. Não tente inventar a fórmula, siga os passos de quem já percorreu o caminho. Ninguém fica obeso comendo frutas, verduras, legumes, carnes. Você precisa ter isso em mente. Quando o paciente chega para mim e diz que come tudo certinho, em pouca quantidade e que está engordando, eu percebo de cara que este paciente não sabe o que é comer certinho.
o que é comer de fato alimentos que não vão se acumular em forma de gordura no organismo dele. Então, se eu posso te dar uma dica, é aprender com os erros dos outros. Você já deve ter me ouvido falar que os inteligentes aprendem com os próprios erros, porém os sábios aprendem com os erros dos outros. Fica a dica para você, mas vamos seguir. Porque essa aula é para que você saiba se realmente é necessário fazer a suplementação após a cirurgia bariátrica. Porque o tipo de suplementação para mim é aquela que você pode comprar. Sei que muita gente não concorda com este pensamento. Acha que o paciente precisa de A ou B específico. Mas se ele não tem condições de comprar a melhor vitamina do mercado, ele vai ficar sem tomar? Não, claro que não. Se eu posso te ajudar com esta informação, eu preciso te dizer que você não pode ficar sem suplementar. Não importa qual tipo, marca, biodisponibilidade, entre outras formas de suplementação, somente faça sua suplementação todos os dias e peça para o seu nutricionista trabalhar com a sua realidade financeira. Seja honesto em dizer sua renda e pedir para fazer uma prescrição que caiba no seu orçamento. Porque vai por mim, existem sim uma maneira de encaixar qualquer tipo de suplementação em qualquer classe social. Vamos seguir então com a nossa aula, ok? Já te dei mais uma dica, ok? Eu preciso te informar sobre as técnicas cirúrgicas e nesta aula eu só vou falar de 2 técnicas cirúrgicas e comparar a necessidade de suplementação entre uma e a outra técnica cirúrgica. Vamos lá, sobre o bypass gástrico, que é uma cirurgia que causa desabsorção por haver um desvio do intestino, que é onde ocorrem as vias bioquímicas mais importantes para o processo de nutrição celular do nosso organismo. Eu sei que isso é complexo, calma aí. Quando ocorre uma alteração anatômica e fisiológica que prejudicam as vias de absorção ou ingestão alimentar, é extremamente necessário estar atento em repor nutrientes no nosso organismo. E no bypass gástrico ocorre uma má absorção de nutrientes no nosso organismo. Isso explica a perda de peso imediata após o procedimento cirúrgico, porque esta é uma técnica considerada desabsortiva. Por isso, repor vitaminas e minerais são essenciais, principalmente após a cirurgia. Já existem suplementações que o paciente pode utilizar mesmo antes de completar 30 dias de operado. Eu gosto muito quando o paciente vem antes ao meu consultório e eu tenho tempo de equilibrar um pouco dos nutrientes dele antes do procedimento cirúrgico. Ele perde um pouco de peso e a gente meio que dá uma, vamos dizer assim, uma organizada na casa. O pós-operatório desse paciente é muito mais tranquilo comparado com aqueles que vêm só para saber o que irá comer depois que efetuar a cirurgia. Porque ele já está com a cirurgia marcada para a semana seguinte, ele já está com os laudos na mão, ele só quer operar. Por isso é importante que você saiba que a deficiência de micronutrientes são geralmente inespecíficas. Claro que quando fazemos uma anamnese bem feita do paciente, nós, nutricionistas, através de sinais e sintomas,
já conseguimos identificar carências nutricionais no paciente, mas precisamos fazer confirmação junto com a nossa avaliação dos resultados de exames bioquímicos do paciente para que nós possamos fazer o equilíbrio de micronutrientes adequadamente. Eu, por exemplo, só olho o resultado de exame do meu paciente depois que eu faço a minha anamnese completa. Daí eu explico para ele que os sinais e sintomas dele podem estar relacionados à falta de vitaminas A, B ou C e discorro todas as explicações. Depois eu avalio o resultado de exame dele e, por incrível que pareça, tudo bate. Tudo bate direitinho. Bom, falamos do bypass, certo? Agora vamos falar da técnica cirúrgica sleeve ou gastrectomia vertical, que é a mesma coisa. Vamos lá. Esse procedimento ele é considerado restritivo e metabólico. E nele o estômago é transformado em uma espécie de tubo, ok? Então vamos lá. É uma cirurgia restritiva, certo? Que restringe a ingestão alimentar e metabólica, certo? Que com a ingestão menor de alimentos precisa ou não de suplementação para repor micronutrientes no organismo? Claro que precisa. E já existem protocolos de suplementação para pacientes que realizaram o sleeve. Então aqui fechamos que tanto o bypass como o sleeve precisam de suplementação. São duas técnicas diferentes, com suplementações em protocolos diferentes, mas você não pode negligenciar a importância de suplementar após ambas as técnicas. Mas deixa eu explicar por que suplementar é importante após ambas as técnicas cirúrgicas. Você precisa entender que as deficiências de micronutrientes podem colocar em risco o sucesso do procedimento. Mas por que isto acontece, Orleane? Vamos lá. Você precisa entender que é necessário prevenir as deficiências de vitaminas e minerais no nosso organismo. E isso precisa ser acompanhado a longo prazo, ou seja, não ache que está tudo bem e suma do consultório do seu nutricionista. O conhecimento das funções desses micronutrientes no nosso organismo, além dos sinais e sintomas de suas deficiências, está no conhecimento do nutricionista. E ele pode ajudar e muito o paciente a manter os níveis de vitaminas e minerais totalmente equilibrados. Embora a gente enfatize muito a suplementação de vitaminas e minerais a longo prazo, este ainda é um obstáculo para o sucesso do tratamento cirúrgico da obesidade. Infelizmente, as pessoas negligenciam demais isso. Pasmem vocês. A utilização regular de suplementos nutricionais, apesar de ser muito defendida quanto à forma correta de utilização, muitos pacientes negligenciam. Deixa eu dar um dado muito importante que talvez você desconheça como paciente bariátrico. Você sabia que muitos pacientes não fazem o uso da recomendação diária de vitaminas e minerais e que muitos pacientes deixam de utilizar os polivitamínicos e minerais após 2 anos de procedimento cirúrgico? É assustador isso, vocês não acham? Eu acho bastante assustador. Claro que o nosso organismo precisa de vitaminas e minerais provenientes da alimentação,
Mas se você fez um procedimento cirúrgico que altera a absorção ou limita a ingestão de nutrientes no organismo, e isso implica em manter o organismo saudável, você precisa ter consciência que a suplementação é mais do que necessária no processo. Houve um estudo realizado pelo setor de cirurgia do Hospital de São José do Rio Preto, em São Paulo, e esse estudo mostrou que 60% dos pacientes que fazem redução de estômago não tomam suplementações necessárias e adequadamente. Outros 25%, além de não tomar alguma vitamina, tomam em dosagens erradas. E somente 15% dos pacientes operados tomam os suplementos de forma adequada. Este foi apenas um estudo, mas existem muitos outros que mostram as estatísticas muito parecidas com o estudo que eu acabei de citar para vocês. E aí deixa eu contar para vocês a minha experiência com vitaminas após ter realizado a cirurgia bariátrica. Muito antes de eu entrar para a faculdade de nutrição, eu vivi um processo muito grave de desnutrição. Eu cheguei a pesar 50 quilos. Eu parei de tomar as vitaminas porque eu associei o uso de vitaminas com o uso de medicação. Comecei a me ver doente, era um peso para mim ter que encher a mão de vitaminas e tomar todos os dias. E eu me sentia como se eu estivesse tomando remédio. Fui ficando bastante debilitada e com a pele opaca, cabelo sem vida. E uma coisa, ela vai puxando a outra no processo de desnutrição no nosso organismo. Até que eu conheci um naturopata que olhou para mim e me disse: você está desnutrida, precisa repor vitaminas. Mas na minha cabeça, aquilo era como tomar remédios todos os dias. E eu vi que estava resistindo bravamente à ingestão de vitaminas e minerais. Foi quando eu busquei ajuda psicológica e isso me ajudou muito. Primeiro, a terapia me fez entender que eu não estava me medicando, e sim repondo nutrientes que o meu corpo necessitava. Durante toda a minha infância, eu vi muitas vezes o meu pai doente, sempre tomando muitas medicações. E eu associei isso, nada a ver, eu sei que é nada a ver, mas a cabeça da gente é meio complicada mesmo, por isso que a terapia é necessária. O psicólogo nos ajuda a olhar as coisas como elas realmente são. Eles nos direcionam a vencer os medos, trata o nosso emocional, pelo menos comigo foi assim, e o resultado deu muito certo. Quando eu venci o medo de suplementar, eu descobri a maneira correta de suplementar e senti os efeitos de tudo isso no meu corpo. Eu tive mais disposição, meus cabelos voltaram a ter vida, minha pele voltou a brilhar, ser mais brilhosa, ter mais vida, ter mais hidratação. Foi quando eu decidi fazer nutrição e estudar muito sobre como fazer do alimento associado com o suplemento o meu sucesso pós-cirurgia bariátrica. Mas vamos voltar à importância da suplementação, porque essa aula é para isso, ok? Independente da técnica utilizada, todas as cirurgias levam a uma grande perda de peso. Esta perda é mais acentuada nos primeiros 6 meses de pós-operatório e tem uma tendência a se estabilizar entre o 12º mês ou 24 meses. Como eu disse antes, a cirurgia limita a ingestão de nutrientes, porque a ingestão de alimentos passa a ser menor e a absorção de alguns dos nutrientes provenientes da alimentação também fica comprometida.
uma vez que a anatomia foi modificada, seja por desvio da passagem dos alimentos por uma área de absorção do intestino ou por menor secreção de enzimas do suco digestivo que auxiliam a absorção de micronutrientes no nosso organismo. Todo paciente submetido à cirurgia bariátrica terá que repor diversos nutrientes e vitaminas que o organismo passa a não conseguir fazer mais absorção dos alimentos ou absorve apenas parcialmente, ok? Tenham isso em mente. Vamos falar agora sobre quanto aos polivitamínicos e aos multivitamínicos, que são suplementos que contêm combinações de vitaminas e minerais e que devem ser utilizados no processo de pós-operatório e precisam ser mantidos pelo resto da vida. Sim, é isso aí mesmo, pelo resto da vida. Quando o paciente tem deficiência de vitaminas e minerais, os sintomas podem ser muito variados. Ele pode ter queda de cabelo, ele pode ter descamação da pele, a imunidade dele pode baixar, ele pode ter dificuldade de cicatrização, ele pode ter visão borrada, borramento visual, cegueira noturna, fraqueza muscular, o paladar dele pode alterar, ele pode ter perda de massa muscular, ou seja, músculos, entre outros sinais e sintomas que em muitos casos são muito individuais. Eu gosto de prescrever para o meu paciente vitaminas e minerais de acordo com a carência nutricional, técnica cirúrgica e hábito de vida. Eu vejo muitas pessoas nas redes sociais compartilhando a vitamina que está usando e muitos até me chamam por mensagem para saber que tipo de vitamina eu tomo. Gente, por favor, vamos parar com isso. Isso é muito individual. Eu já falei que o que serve para Maria muitas vezes não vai servir para Joana. Para de ficar se comparando e de compartilhar o que você usa, porque compartilhar o que você usa pode dar certo com você, mas isso não quer dizer que vai dar certo para os outros. É preciso muito cuidado com o mundo que nós estamos vivendo hoje, o mundo virtual. Ele muitas vezes informa, mas muitas vezes ele desinforma e muito. Nesta aula, eu não vou falar sobre o que a falta de nutrientes pode ocasionar no nosso organismo, porque existem algumas aulas anteriores que eu falei bastante sobre alguns micronutrientes especificamente. E aí você assiste essas outras aulas minhas, ok? O que você precisa entender como paciente bariátrico é que você não pode negligenciar a ingestão de uma alimentação saudável após o procedimento cirúrgico, assim como não pode deixar de fazer uma suplementação adequada para o resto da vida, é para sempre. Negligenciar isso é atestar fracasso no processo cirúrgico. Afinal, a cirurgia precisa ser utilizada a nosso favor e nós não podemos achar que sabemos fazer. Os profissionais que fazem parte da equipe que te operou estão altamente capacitados para te ajudar durante todo o processo. Para concluir, precisamos entender que ainda não há uma recomendação absolutamente adequada para prevenir ou tratar a maioria das deficiências nutricionais após a cirurgia bariátrica. Mas precisamos saber que a suplementação como prevenção cada vez mais se torna importante no processo.
Existem muitos fatores envolvidos com as deficiências de vitaminas e minerais, porque mesmo antes da cirurgia, como eu falei, o paciente já pode estar com deficiências nutricionais subclínicas. Lembra que eu falei isso lá no início da aula? E isso pode ser agravado após as alterações anatômicas e fisiológicas provocadas no trato gastrointestinal após o procedimento cirúrgico. Além disso, há uma limitação e alteração da ingestão alimentar diária do paciente. Por isso, a suplementação de vitaminas e minerais é uma excelente alternativa de tratamento, porque pode contribuir com uma perda de peso de forma mais saudável. E eu reforço mais uma vez que é necessário que esta avaliação quanto à forma e à quantidade de suplementação precisa ser individualizada. O uso de polivitamínicos e minerais como forma de prevenção já compõe o protocolo de atendimento de todos os pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, principalmente daqueles submetidos às técnicas que envolvem algum grau de desabsorção, como eu citei nesta aula. Porém, é necessário que você saiba que o tratamento das deficiências nutricionais dos pacientes muitas vezes devem conter megadoses de micronutrientes. Presta atenção nisso. Devido à menor biodisponibilidade em decorrência das alterações fisiológicas proporcionadas pela técnica cirúrgica que foi realizada. E vale muito ressaltar que as megadoses são prescrição médica. O nutricionista pode até saber a necessidade, mas não pode prescrever, e sim direcionar o paciente para o profissional adequado efetuar estas megadoses. Precisamos de muitos estudos ainda para estabelecer uma dosagem eficaz no tratamento das deficiências nutricionais após a cirurgia bariátrica, mas eu creio que já percorremos um longo caminho e é possível viver muito, mas muito bem mesmo após o procedimento cirúrgico. É possível sim ter qualidade de vida e muita saúde após a cirurgia bariátrica. Basta que nós, como pacientes, façamos a nossa parte e permitimos que os profissionais capacitados para cuidar de nós façam a parte deles, ok? Bom, eu espero ter esclarecido um pouco sobre a importância de fazer uso de suplementos após a cirurgia bariátrica e que você tenha entendido que não deve deixar de lado o equilíbrio de micronutrientes no seu organismo, ok? Termino essa aula desejando que você, a partir de hoje, tome as rédeas da sua vida e faça o que precisa ser feito para se manter bem após a cirurgia bariátrica. Muito obrigada por ter estado comigo até aqui. E se deseja saber sobre algum assunto específico no processo do antes, durante e depois da cirurgia bariátrica, deixe nos comentários que vamos preparar uma aula especialmente para você. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Fica de olho!